E aí, irmãos, eu sou o Jimmy e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um dia onde nós lutamos contra o pecado. Nós tivemos a oportunidade de sermos beneficiados com a restauração do nosso espírito dentro do nosso corpo quando a gente acordou hoje. E eu acho isso incrível. Mas eu queria falar para vocês uma coisa que eu tenho muita dificuldade como cristão. O meu maior problema é a dúvida. E aí eu tenho que lutar com isso sempre, porque eu penso, isso não está na Bíblia. Então, é errado ou é certo? Então a gente precisa de muito discernimento em alguns momentos para entender se pode ou se não pode fazer tal coisa. E eu tenho que lutar com muitas coisas assim dentro de mim, por conta da dúvida, porque eu questiono muito e eu fico pensando se pode ou se não pode. Mas aí vem a questão de você se sentir bem com isso. Para quem é cristão, assim, que tem o Espírito Santo, sabe? Se você sente que tá errado, é porque certamente está errado. Porque a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, esse discernimento para saber se aquilo ofende o Espírito Santo ou não. Então, eu posso fazer aquilo, aquilo não fala na Bíblia se é certo ou se é errado. Eu vou ter que ter a minha sabedoria para entender se eu vou fazer, se eu pode fazer ou não. Principalmente a questão de se satisfazer sozinho. Será que isso pode? Na Bíblia, Deus fala o que sobre isso, entendeu? Então você vai achar algumas passagens específicas que vai te ajudar, mas enfim, resumindo assim, é a questão imoral, entendeu? É complicado de expor, porque nem sempre as pessoas falam o que sentem, mas eu tenho bastante dúvida. É uma luta todos os dias para você entender o que pode ou não. Então, às vezes você tá no seu auge ali da dúvida e aí você acaba cedendo à dúvida e fazendo porque você não vê problema. Mas aí depois que você faz tal coisa, você não sente tão bom, não sente tão bem, não sente tão normal, começa a sentir estranho, errado, não sabe dizer exatamente o que está sentindo, mas não está agradável a situação, a sensação. E isso já é a resposta de que não é correto. A gente pode não ter respostas exatas, sabe? Olha, não sei dizer exatamente se é certo ou não. Por exemplo, matar uma pessoa agora, dar um tiro na cara dela, é errado. Então você tem uma resposta para isso específica, é errado e ponto. Tem outra coisa que você não vai ter essa resposta exata, você vai ter que viver pela fé. Então é pela fé que eu vou crer que aquilo não é certo. Eu vou desagradar o Espírito Santo se eu for me satisfazer sozinho agora, se eu for buscar esse tipo de prazer, entendeu? Quando você estiver, se você tem problema com isso especificamente, na hora específica que você for querer fazer de novo, você não vai pensar exatamente assim. Você vai querer pensar ao contrário, porque o seu corpo vai te dar razão para fazer aquilo que você sente vontade. Por isso que o coração do homem é enganoso. A gente não pode confiar em nós mesmos. A gente tem que confiar só em Deus e olhar para Ele, porque aí a gente vai ver nele se é certo ou não, entendeu? E a gente não vai ofender o Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente tem que estar atento a essa orientação, sabe? Isso é importante.